Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos conversar um pouco hoje a respeito da ideia da pessoa introspectiva e o que essa qualidade implica para esse indivíduo, tanto positivamente quanto negativamente. Bom, se a gente parte do entendimento do senso comum a respeito da ideia de introspecção, a gente percebe que é uma característica não muito bem vista, pois através desse entendimento existe uma série de limitações que são impostas para a pessoa que possui esse tipo de personalidade, esse tipo de característica. Isso não está totalmente equivocado, né? Porque existem uma série de oportunidades que chegam até nós por meio da nossa rede de relações. A pessoa introspectiva, por natureza, por essência, ela tem uma menor facilidade para desenvolver essas relações. Na verdade, ela não tem muito interesse em criar laços de relacionamento por meio de motivos mais fúteis ou menos aprofundados. Essas pessoas, esse perfil de pessoa tende a se interessar pelo relacionamento com outro indivíduo a partir do momento em que existe um interesse em comum e que de fato esse interesse seja algo que valha a pena o dispêndio da energia para cultivo daquele relacionamento. Então sim, existe o potencial de perda de oportunidade por meio dessa menor inclinação ao cultivo das relações sociais. Mas esse é o ponto que todo mundo já sabe, né? E a partir daqui eu gostaria de trazer um ponto de vista que talvez não seja tão intuitivo para a maioria das pessoas, que no meu entendimento é o ponto positivo a respeito da introspecção. Se a gente pega o conceito a respeito de como algumas tecnologias funcionam do ponto de vista da comunicação, a gente tem basicamente 3 formas de transmissão e recepção de dados, né? A primeira delas é como uma rede de televisão, de TV aberta, um sinal convencional, não digital via internet. Essa rede de televisão, ela possui uma antena e as pessoas em suas casas também possuem uma antena receptora, nesse caso, e captam aquele sinal, obtendo ali a informação que é o áudio e o vídeo transmitido. Essa é um tipo de comunicação que só funciona de um lado para o outro, do lado da emissora para o lado da pessoa na residência dela. Uma segunda forma de comunicação é, por exemplo, uma troca de mensagens por carta. Vamos entender que nessa troca de mensagens estabeleceu-se uma conversa onde ambas as partes realizou a transmissão de mensagens. Então, quando eu quero fazer uma comunicação, eu envio uma carta para uma outra pessoa, essa pessoa recebe essa mensagem, essa pessoa elabora uma nova mensagem, resposta, por exemplo, e envia de volta. Então, as duas pessoas são capazes de se comunicar, de enviar mensagens umas para as outras, porém, não de forma simultânea. E existe um terceiro tipo de comunicação, que é onde as duas pessoas são capazes de enviar e receber informações ao mesmo tempo, né? A própria internet, ela é um exemplo disso. A gente pode estar fazendo uma chamada de vídeo, a pessoa pode fazer uma chamada de vídeo com outra pessoa, e em tempo real os dados estão sendo enviados e recebidos, e a mensagem acontece dessa forma. Por que eu estou trazendo esse embasamento? Porque a nossa forma de lidar com a informação, a forma em que o ser humano lida com a informação, dentre essas 3 formas técnicas conceituais que eu comentei, a gente se enquadra em uma delas,
a gente tem um entendimento que muitas das vezes é equivocado. Esse entendimento equivocado é de que a gente é capaz de se enquadrar no último conceito técnico explicado, que é o conceito da internet, onde ambas as pessoas enviam e recebem informações de maneira simultânea. Então a gente tende a acreditar que a nossa forma de enviar e receber informações também é de maneira simultânea e em tempo real. A verdade é que o ser humano não funciona de maneira multitarefa, como muitos gostam de pregar e de acreditar. A gente precisa se concentrar em uma tarefa específica, executar essa tarefa e partir para a próxima. Quando a gente fala de comunicação para o ser humano, não existe simultaneidade. A gente está mais próximo de um modelo de envio e recepção de informações semelhante ao que foi explicado com o exemplo das cartas. Não existe comunicação em tempo real. O que existe é envio de informação, processamento dessa informação, e aí essa troca vai acontecendo e a conversa vai se consolidando. O que a introspecção tem a ver com essa história toda? A introspecção, ela tem esses conceitos e essa ideia que foi comentada como um pilar fundamental a partir do momento em que, se a gente não é capaz de receber e emitir informação ao mesmo tempo, qual é a escolha que eu faço, ou melhor, qual é a consequência da escolha que eu faço entre estar num ambiente como um ouvinte e estar num ambiente como um orador, como alguém que está emitindo informações. A pessoa que está como ouvinte ou como observador, em comparação àquela que está como um orador, como um emissor de informações, ela possui a oportunidade de absorver uma quantidade de informações muito superior àquela que está dedicando ali o seu processamento para emitir informações. Então, a pessoa que se configura como um agente passivo receptor de informações é alguém que tem a oportunidade de realizar uma leitura daquela realidade ao seu redor muito superior à capacidade da pessoa que está ocupando o seu processamento cerebral com a produção de informações, ao invés da recepção e do processamento. A questão da introspecção, independentemente dos pontos negativos mencionados aqui no início do vídeo, ela tem um potencial de prover para aquele que é dotado desse tipo de característica uma melhor compreensão da realidade que o cerca. E essa melhor compreensão, ela tem o potencial, por sua vez, de proporcionar a esse indivíduo, por meio desse melhor entendimento, uma melhor tomada de decisão. Não é incomum a gente encontrar algumas mentes que, também dentro da linha do senso comum, pode ser considerada brilhante, cuja personalidade se enquadra nessa característica de uma pessoa introspectiva. É uma questão quase que única e exclusivamente de proporção. O potencial do introspectivo está mais relacionado à ideia do quanto ele se dedica a receber informações do ambiente do que alguma característica relacionada à genialidade, sem querer entrar muito no mérito dessa ideia de genialidade, mas no final das contas acaba havendo uma espécie de convergência, uma vez que genialidade a gente pode entender por aquela pessoa capaz de produzir intelectualmente algo fora do comum, e essa capacidade se desenvolve muito em decorrência da sua capacidade de absorver informações, de realizar correlacionamento entre essas informações e de exalar um
um produto, um resultado de toda essa inteligência que aos olhos das outras pessoas seja algo extraordinário. Essa característica introspectiva, ao contrário do que muita gente diz, ela não é necessariamente uma característica ruim. Óbvio que, como tudo na vida, permanecer com essa característica é uma escolha. Algumas pessoas eventualmente tenderão a buscar trabalhar a sua personalidade para que essa característica seja cada vez menos evidente. Mas aquele que entende o valor dessa característica e, a partir desse entendimento, começa a valorizá-la e começa a posicionar ela de forma a colher os frutos daquilo que é positivo e minimizar o impacto daquilo que é negativo, essa característica entrega um potencial de aumento de inteligência e de produção de algo que, no final das contas, implica em criatividade, implica em buscar soluções olhando para coisas que a maioria das pessoas não estão enxergando. Em resumo, aumenta o potencial de produção daquilo que é, de fato, extraordinário. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.